Então, amigos, estávamos aqui tratando das estruturas dos sermões do Padre Antônio Vieira, né? Ele seguia um molde já definido, ele não inventou essa estrutura. E aí eu tinha já falado da introdução, não é? A demonstração, a argumentação, como falei também, ela um recurso que ele utilizava bastante eram as perguntas retóricas, perguntas que ele fazia e ele mesmo respondia, né? E aí ele usa argumentos, exemplos, contra-argumentos. É muito interessante em relação a essa parte que ele costuma se antecipar aos seus críticos. Então ele procura ali algum defeito do que ele está afirmando e ele traz esse defeito à tona e ele desconstrói esse defeito, né? Então ele já se antecipava a alguém que fosse analisar o sermão e procurar ali problemas, né? Então é muito interessante isso que eu observo nos sermões do Padre Antônio Vieira. Ele já usa, ele assume também esse personagem que critica, que ele procura defeitos ali, então ele mesmo já contra-argumenta. E finalmente a terceira parte, que é a conclusão, também chamada de peroração, ele dá o fecho, né? Depois de fazer toda a argumentação, ele vem e arremata e aí traz a ideia que ele defende. E através dessa conclusão, ele procura exatamente levar o seu auditório, né, a assumir determinado comportamento, né, a agir de determinada maneira. Lembre que nós estamos tratando de um sermão, e o sermão tem esse caráter didático, né, moralista também, né, de atuar para que os ouvintes procedam de um jeito ou de outro. Então, gente, para poder essa reflexão ter uma determinada aplicação, eu trouxe o sermão da 60ª. Vocês conseguem facilmente esse sermão. Não lembro agora se foi um dos textos que eu mandei para vocês, tá? Mas vocês conseguem facilmente esse sermão da 60ª, vocês conseguem. Então, o sermão da 60ª, pessoal, tem como âncora a parábola do semeador. Todo mundo conhece a parábola do semeador, né? Então o semeador sai a lançar as sementes e essas sementes vão caindo em vários tipos de solo, né? E de acordo com o solo, o fruto vai ou não vingar. Alguns até chegam a nascer, mas não completam o ciclo e não chegam a produzir sementes. Então uma cai no caminho, os pássaros vêm e comem. Outra cai entre as rochas, não consegue produzir raízes, né? Fincar as raízes. Outra cai entre espinhos e quando está crescendo acaba sendo destruído, né? A planta acaba sendo destruída. Até que uma pequena parte das sementes cai em solo bom. E ele produz tanto que compensa tudo que foi perdido lá atrás, ok? Então o tema do sermão da 60ª é a parábola do semeador, ok? E claro, não apenas a parábola em si, mas o seu significado, né? O significado é que cada um desses elementos citados na parábola tem uma projeção, né, dentro do cristianismo, né, dentro da religião, né? Cristianismo não, porque Cristo não foi cristão, né? Cristo era judeu. Cristãos foram os seus seguidores. Então,
O semeador representa aquele que prega a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Os vários tipos de solos são aqueles que recebem a palavra de Deus, né? Cada um ouvinte vai se comportar de maneira diferente. Apenas uma pequena parte vai acolher a mensagem e vai multiplicá-la, né? Porque ele vai pregar para outras pessoas. A segunda parte, chamada de exposição, Vieira faz a seguinte pergunta, aquelas perguntas retóricas que eu mencionei. Se a palavra de Deus é tão poderosa, se a palavra de Deus tem hoje tantos pregadores, por que não vemos hoje nenhum fruto da palavra de Deus? Isso, pessoal, nos anos 1500, né, do século XVI, portanto. E aí ele desdobra a questão comentando. Ele traz uma pergunta e ele vai, né, responder. Esta tão grande e tão importante dúvida será a matéria do sermão. Quero começar preparando-me a mim. A mim será, e quem a vós? A mim para pregar, também a vós, desculpe. A mim será e também a vós. A mim para aprender a pregar, a vós para que aprendais a ouvir. Então aqui nós temos a introdução. Primeiro tema, a parábola do semeador. E aqui a exposição, qual o caminho que ele escolheu para discutir sobre aquela parábola. Fechamos a introdução. Vamos à segunda parte, que é o desenvolvimento, a demonstração. Na demonstração, Vieira examina cuidadosamente todas as possíveis causas da ineficiência dos sermões. Por que é que os sermões não produzem o que pretendiam? A culpa seria ou de Deus, ou dos ouvintes, ou do pregador. É outra característica do Padre Antônio Vieira. As perguntas ele sempre responde dividindo em sessões. Ou isso, ou aquilo outro. E aí ele vai enfrentar um por um. Então ele vai, depois de eliminar Deus e depois de eliminar ouvintes, eles dois não têm culpa, nem os ouvintes e nem Deus, toda a culpa vai recair sobre o pregador. E aí ele vai criticar o tipo de linguagem que se utiliza, que o pregador utiliza. E aí vai falar do cultismo, dizer que é uma linguagem que ninguém entende, um jogo de palavras lá que o cara só satisfaz ao próprio ego, né? Mas não ao propósito do sermão, que é levar a mensagem para os ouvintes. E finalmente na conclusão ele diz: sabeis, cristãos, a causa porque se faz hoje tão pouco fruto com tantas pregações é porque as palavras dos pregadores são palavras, mas não são palavras de Deus. E ele arremata, né, de uma maneira muito interessante. Eu ainda dentro dos sermões, eu já li alguns, né? Uma outra característica também é que o Padre Vieira deixa a pessoa que está ouvindo sem espaço para contra-argumentar. Das suas estratégias é colocar em Deus. Olha, quem está falando isso é Deus. Se você quer reclamar, vai reclamar a ele, não a mim, né? Então ele é muito sábio. Ele deixa realmente, sabia vender bem o seu peixe, como se costuma dizer. Ok? Então, gente, o Padre Antônio Vieira, há muito a ser dito, há muito a ser falado sobre a obra dele. É claro que a gente aqui tem a intenção de fustigá-los, né, de incitá-los a querer conhecer mais profundamente, aos textos que eu passei também. E só uma coisa antes que eu esqueça: o Padre Antônio Vieira é daqueles autores que são lidos em mais de uma literatura, né? Então nós temos, por exemplo, aqui o Padre Antônio Vieira lido na literatura brasileira e também na literatura portuguesa, porque apesar de português ele produziu a maior parte da sua obra aqui no Brasil.
Mas nós temos outros casos, por exemplo, eu estou lembrando aqui do Joseph Conrad. Joseph Conrad é ucraniano, então ele pode ser estudado tanto lá como na literatura inglesa, porque ele produziu em inglês, ele tornou-se marinheiro e começou a escrever no ano de 1895, falando sobre a vida dele como marinheiro, né? Depois ele abandona e se consagra só à literatura. Mas você tem também, me fugiu agora o nome, autor de A Volta do Parafuso, que ele é lido tanto na literatura inglesa quanto na literatura americana, não é? Poxa, me falta aqui o nome dele. Henry alguma coisa aqui. Ok? É o autor de A Volta do Parafuso. Então, só para lembrar que Padre Antônio Vieira não é o único a estar na fronteira de duas literaturas. Então, passando o Padre Vieira, continuamos ainda no terreno da religião, porque eu vou falar para vocês de Soro Mariana Alcoforado. Antes de falar dela, gente, queria dizer para vocês que muito antes de entrar no curso de letras, né, de ser professor, portanto, eu assisti a uma peça sobre a Soro Mariana Alcoforado, que era apresentada acho que na TV Cultura, mas há muitos anos, falando pelo menos de 30 anos aí. E era muito interessante, eles usaram dois personagens, duas atrizes, para representar as duas dimensões da personagem. Então nós vamos ver também um ser dividido, como o Padre Antônio Vieira, não apenas uma escritora barroca, mas alguém que transportou isso para a própria existência. Ok? Bom, a freira Soro Mariana Alcoforado nasceu em 1640 na cidade de Beja e faleceu em 1723, né? Então nós temos aí, ela morreu com 83 anos de idade. Então, ela entrou no convento, o convento da Conceição, né? Então aqui é dito aqui, já no testamento materno, Mariana fora nomeada monja do convento de Conceição. Então, a mãe dela já havia destinado-a para... Sem nenhuma inclinação mística, ela estava, pois, destinada à vida religiosa, sorte idêntica à de muitos homens e moças da época, encerrados em mosteiros por mera decisão paterna. Quem já leu Amor de Perdição sabe muito bem, né? Coincidentemente ou não, né? A personagem também ela é levada para o convento sem qualquer vocação. Os amores com o Marquês de Chamilly, a quem vira pela primeira vez do terraço do convento, onde assistira às manobras do exército, deve ter ocorrido entre 1667 e 1668. Deixe-me explicar. O Marquês de Chamilly era um oficial francês que veio lutar com o exército português. E ela o vê lá da sua janela, né, da sua cela, da janela da sua cela. Temeroso das consequências, Chamilly saiu de Portugal, pretextando a enfermidade de um irmão. Prometera mandar buscá-la. Então os dois têm contatos através da cela, não é? Só que isso virou um escândalo, e como a família dela era muito poderosa, né? Ele fugiu, voltou para o seu país. Na sua espera em vão, ela escreve 5 cartas, conhecidas como cartas portuguesas. Essas cartas foram escritas em francês, depois é que foram traduzidas para o português, né? Então elas só foram publicadas, publicadas depois. Pelas boas obras e pelos sacrifícios com o tempo, se reabilitou,
Sora Mariana Alcoforado chegou à posição de abadesa do referido convento franciscano e morreu já idosa, aos 83 anos de idade. Então, tudo aquilo ali foi, entre aspas, uma aventura da juventude, né? Depois ela conseguiu, entre aspas, vencer o sofrimento amoroso. Ok? As 5 cartas que Sora Mariana Alcoforado escreveu em francês para Marquês de Chamilly contam a história sempre igual: esperança no início, seguida de incerteza e por fim a convicção do abandono. Esses relatos emocionados fizeram vibrar a nobreza da França, habituada ao convencionalismo. Além disso, levaram para a frívola sociedade o gosto acre do pecado e da dor, pois ao virem a lume divulgaram a informação de que as compusera uma freira. Muitos autores colocaram em dúvida a autoria desses textos, incluindo Jean-Jacques Rousseau, que eles achavam, fechem os ouvidos, mulheres, achava as cartas belas demais para terem sido idealizadas por uma mulher. Na hipótese de não serem autênticas, ignore-se porque as cartas escritas em francês possuem acentuados vestígios de sintaxe portuguesa. Então, quando você está escrevendo numa outra língua, né, é muito comum que a tua língua nativa acabe marcando de alguma forma. Especula-se que provém de tradução literal de cartas escritas em português e depois perdida, ou então compostos por alguém que, conhecendo o idioma francês, não o dominava a ponto de redigi-lo com absoluta perfeição. Ok? Bom, tudo especulação. E aí, gente, eu trouxe para vocês uma das cartas. São 5 cartas e eu trouxe apenas uma delas. Mas eu deixei aqui o link. Quem tiver interesse, você tem acesso a todas as 5 cartas, tá? Então eu vou ler apenas alguns trechos, né? Então, lembrando sempre que elas têm mais ou menos uma mesma estrutura, as 5 cartas. No começo, as esperanças, a alegria daquele amor. Depois ela vai se debatendo até no final reconhecer que ele não a procurará mais, né? Escrevo-lhe pela última vez e espero fazer-lhe sentir na diferença de termos e modos desta carta que finalmente acabou por me convencer de que já não me ama e que devo, portanto, deixar de o amar. Mandar-lhe-ei pelo primeiro meio o que me resta ainda de si. Não receie que lhe volte a escrever, pois nem sequer porei o seu nome na encomenda. De tudo isso encarreguei Dom Brits, que o habituara a confidências bem diferentes. Os seus cuidados não me serão tão suspeitos quanto os meus. Ela tomará as preocupações necessárias para que eu fique com a certeza de que recebeu o retrato e as pulseiras que me deu. Quero, porém, dizer-lhe que me encontro há já alguns dias na disposição de me fazer e queimar essas lembranças do seu amor, que tão preciosas me foram. Mas tanta franqueza lhe tenho mostrado que nunca acreditaria que eu fosse capaz de chegar a tal extremo. Quero sentir até ao fim a pena que tenho em separar-me delas e causar-lhes ao menos alguns despeitos. Então vocês vejam a hesitação dela, né? Ela quer se livrar do retrato das pulseiras, ao mesmo tempo não quer, né? É muito penoso, né, para usar a expressão que ela utiliza, né? Se livrar daquilo que lembra o amado. Não conheci o desvario do meu amor, senão quando me esforcei de todas as maneiras para me curar dele. E receio que nem ousasse tentá-lo se pudesse prever tanta dificuldade e tanta violência. Creio que me teria sido menos doloroso continuar a amá-lo, apesar da sua ingratidão, do que deixá-lo para sempre. Detesto a sua franqueza. Estou pulando, gente, partes. Pedi-lhe eu que para me dizer pura e simplesmente a verdade.
Por que me não deixou com a minha paixão? Bastava não me ter escrito. Eu não procurava ser esclarecida. Não me chegava a desgraça de não ter conseguido de si o culpado de me iludir. Era preciso não lhe poder perdoar. Suplico que não me escreva mais e me ajude a esquecê-lo completamente. Não se meta, pois, no meu caminho. Destruiria sem dúvida todos os meus projetos, fosse qual fosse a maneira por que se intrometeste. Não me interessa saber o resultado desta carta. Não perturbe o estado para que me estou preparando. Estou convencida de que talvez encontrasse aqui um amante melhor e mais fiel. Mas, ai, quem me poderá ter amor? Conseguirá a paixão de outro homem absolver-me? Que poder teve a minha sobre si? Não sei eu, por experiência, que um coração enternecido nunca mais esquece quem lhe revelou prazeres que não conhecia e de que era suscetível, que todos os seus impulsos estão ligados ao ídolo que criou. Hei de ser toda a vida uma desgraçada. Não era já quando o via todos os dias? Morria de medo que me não fosse fiel. Queria vê-lo a cada momento, e isso não era possível. Inquietava-me com o perigo que corria ao entrar neste convento. Não vivia quando estava em campanha. Desesperava-me por não ser mais bonita e mais digna de si. Lamentava a mediocridade da minha condição. Pensava nos prejuízos que poderia acarretar a afeição que parecia ter por mim. Imaginava que não o amava bastante. Receava por si a cólera da minha família. Enfim, encontrava-me num estado tão lamentável como aquele em que estou agora. Se me tivesse dado alguma prova de amor, depois de ter saído de Portugal, teria feito todos os esforços para sair daqui. Ter-me-ia disfarçado para ir ter contigo. Ao devolver-lhe as suas cartas, guardarei cuidadosamente as 2 últimas que me escreveu. Hei de lê-las ainda mais do que li as primeiras, para não voltar a cair nas minhas fraquezas. Ah, quanto me custa e como teria sido feliz se tivesse consentido que o amasse sempre. Reconheço que me preocupo ainda muito com as minhas queixas e a sua infidelidade, mas lembre-se que a mim própria prometi um estado mais tranquilo, que espero atingir. De si nada mais quero, sou uma doida, passo o tempo a dizer a mesma coisa. É preciso deixá-lo e não pensar mais em si. Creio mesmo que não voltarei a escrever-lhe. Que obrigação tenho eu de lhe dar conta de todos os meus sentimentos? Ok? E aqui, gente, eu trouxe algumas considerações sobre essa carta, né? Então aqui você tem vários sentimentos opostos, muito próprio da estética barroca. Então, corpo versus espírito, né? A condição da freira intensifica o drama da mulher apaixonada. Ao mesmo tempo que ela cultiva o espírito, as virtudes do espírito, ela tem essa paixão, né? Paixão física. O desvencilhamento versus manutenção. Ela quer se livrar das lembranças que ele deixou e ao mesmo tempo quer mantê-la. Amor versus ódio. Ela às vezes se comporta como alguém que o odeia pelo estado em que ela vive. Depois ela refaz isso e se mostra como ainda apaixonada por ele. Verdade versus ilusão, né? Ela fica dividida entre esses 2 mundos, né? Ela se permite acreditar que ele a ama, que virá realmente buscá-la, ou se entrega à realidade das coisas. Memória versus esquecimento. Então ela quer ao mesmo tempo esquecer, mas ao mesmo tempo vai ler as cartas, né? Razão versus loucura. O trecho que ela diz: não conheci o desvario do meu amor, senão quando me esforcei de todas as maneiras para me curar dele. Amei-o como uma louca, tudo desprezei.
Há um texto, pessoal, que vocês só irão ler no próximo semestre, quer dizer, se o professor reservar para vocês, que é um conto do Eça de Queiroz, chamado As Orações de Soro Maria da Pureza. Eu irei mandar para vocês em cordel este conto, para vocês perceberem aí as semelhanças, né? Também ela uma freira que se interna. Só que o problema a diferença é que ela vive esse amor antes de se internar no convento. Mas a relação corpo e espírito, né, é muito flagrante nesse conto. Por isso eu vou mandar para vocês, né, observarem esses pontos de contato aí. A clausura, por fato dela estar numa cela, né, reforça ainda a sensação de labirinto, de ausência de uma saída, né? Vocês imaginem, gente, o tamanho da dor dessa mulher, né, que foi levada ao convento contra a vontade, que parece, ou pelo menos parecia, não ter vocação. Depois ela retoma, não é, para aquilo. A Teresa de Albuquerque, que padece lá no Amor de Perdição, né? Obra que certamente vocês verão no semestre que vem. É a mesma de alguém que foi levado à força para o convento. Ok?